O quarto festival de cinema mais antigo do Brasil é uma vitrine para a produção audiovisual maranhense. Estamos falando do Festival Guarnicê de Cinema, que chega à 46ª edição e desempenha um papel fundamental no impulsionamento da produção audiovisual no estado do Maranhão. Com cenários deslumbrantes e narrativas impactantes, o cinema local se fortalece como uma forma poderosa de expressão e valorização da cultura maranhense. A cada edição, o Festival Guarnicê de Cinema se consolida como uma plataforma para o crescimento do cinema no estado, impulsionando talentos e fomentando a indústria cinematográfica local. Um dos filmes que concorre este ano no festival é o De Repente Drag, que conta a história do repórter Julião Siqueira. Cansado de ser motivo de piada na emissora onde trabalha, ele decide mergulhar no universo drag queen para desvendar um caso de extrema importância envolvendo drogas. Rafaela Gonçalves assina a direção do longa. Eu sempre tive muita curiosidade com relação às drag queens, a esse mundo, né, das drag queens. Eu vi um filme mais ou menos ali quando eu tinha uns 8 anos, chamado Para Wong Fu, e aí eu fiquei com isso na cabeça, com esse imaginário. Então, quando eu fui fazer o meu primeiro roteiro, eu pensei, não, tem que ser um filme sobre drag queens. Eu gosto muito também, depois que eu gravei, que eu vi o filme, eu percebi que eu gosto muito de narrativas que contam sobre transformação de personagens, né, independente de drag ou não. E então isso já permeava o meu imaginário há um tempo. E daí veio a ideia de fazer o filme, né, sobre esse universo das drag queens. A gente foi pioneiro de muita coisa sem nem saber que estava sendo pioneiro. O Guarnicê traz histórias marcantes, como a revista Guarnicê, movimento cultural que este ano completa 40 anos. O documentário, comandado por Joaquim Aikel, juntamente com outros produtores, será exibido durante o festival. Celso Borges, Roberto Quená, Paulinho Coelho, Érico Junqueira Aires, Cordeiro, eu, Dulce, nós somos o material de pesquisa. Foram os nossos depoimentos, lógico, alavancado com o trabalho que Félix Alberto Lima fez há 20 anos atrás, em 2003, quando o Guarnicê completou 20 anos, que foi o Almanaque Guarnicê, que foi um resgate escrito disso. Então, a pesquisa fundamental foi o Almanaque Guarnicê de Félix Alberto e os depoimentos de quem participou diretamente desse movimento. O Guarnicê também abre espaço para um tema muito importante: a preservação dos nossos patrimônios. O filme documentário O Arquiteto de Sonhos conta a história do jovem engenheiro Luiz Felipe Andrés, que em 1977 saiu de Minas Gerais para o Maranhão. Por aqui ele encontrou um grande patrimônio arquitetônico e lutou pela preservação dessa história. Inicialmente não foi por uma boa notícia, foi por causa da morte de Luiz Felipe, no dia 4 de dezembro de 2021. E aí, 2 dias depois, eu recebi uma ligação de Joaquim Aikel, me convidando para fazer o filme. Joaquim é o produtor, era também um amigo dele, um amigo íntimo, inclusive, e confrade da Academia Maranhense de Letras. E daí, nesse momento, eu não sabia ainda exatamente o que fazer, né? Foi um processo de amadurecimento, foi um processo muito intenso, muito rico, mas foi um processo de amadurecimento. E daí a gente chegou a esse filme, que é um longa-metragem. A ideia inicial também era de fazer um média, e o filme tinha muita carga, né, narrativa, tinha muito que se contar. E, portanto, no meio do caminho foi que a gente percebeu que podia ser um longa-metragem, o que acabou se configurando como realidade. Diretores diferentes, mas com as mesmas expectativas de levar suas produções para o maior festival de cinema do Maranhão. Eu espero que a universidade cada vez mais apoie o Guarnicê e que ele se abra cada vez mais à sociedade, de forma mais democrática, de forma mais efetiva. O Guarnicê é importantíssimo para nós. Eu sou absolutamente grato ao Festival Guarnicê, e nesse intercâmbio a gente acaba se formando e virando também realizador e tentando transformar de alguma forma a nossa própria realidade. É muito incrível assim, que esse festival tenha muito mais edições e que tenha vida longa, o Guarnicê.